Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz do Senhor Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a tua vida. Eu sou o pastor Sidney da Igreja Batista Nova Filadélfia, MAPEG, e nós estamos aqui mais uma vez para nós meditarmos dentro de um tema específico da palavra do Senhor, tá bom? Nós estamos numa imersão aí de 40 dias de propósito com Deus, orando, apresentando a Deus nossos pedidos, fazendo jejum, buscando a presença de Deus, e é maravilhoso poder estar compartilhando com você esse tema de hoje, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre dons espirituais, né? A princípio é importante que você entenda que existe uma diferença de dom natural e dom espiritual, tá bom? Então, o dom natural, muito chamado como talento, ele é absorvido quando a pessoa culturalmente, né, ensinado dentro da família, no lugar que mora, e aí muitas coisas envolvem ao dom natural que a pessoa já vai desenvolvendo na sua vida. Tá bom? Então, entenda isso. Então, muitas das vezes a gente não entende, mistura essas coisas, né? Dom natural com dom espiritual. Tá bom? Então, eu quero falar hoje sobre dons espirituais. O que a Bíblia fala sobre dons espirituais? O que a Bíblia comenta sobre dons espirituais? É muito importante a gente entender isso, tá bom? Então, a gente vai falar sobre isso. Então, qual é... A Bíblia fala em muitos textos, a gente vai falar sobre alguns textos bíblicos aqui e aplicar isso, né? E falar um pouquinho, desenvolver isso, tá bom? Então, lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, vai dizer que, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Muito importante a gente entender isso, tá bom? Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, vai dizer que a manifestação do dom do Espírito Santo é concedida a cada um visando um propósito específico, né? Então, o dom de Deus, o dom que é do Espírito Santo, e o Espírito Santo, na verdade, usa a nossa vida com os dons, né? Às vezes as pessoas falam assim, o meu dom, né? Não é o seu dom, o dom é do Espírito Santo, né? E como o Espírito Santo, né, mora em você, trabalha na sua vida, usa a sua vida, então há uma manifestação do dom do Espírito Santo, tá bom? Então, a lista de dons, você vai encontrar lá, tem muitos dons, né? Mas tem uma lista de 9 dons que é citado lá em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 8 e 10, que fala sobre, né, a palavra de sabedoria, a palavra do conhecimento, a fé, dons de cura, dons de operação de milagre, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas. Esses são os 9 dons citados ali. Não quer dizer que seja só o Espírito Santo só vai te usar com esses 9 dons, tá bom? Quando você vai para 1 Coríntios 13, você vai ver Paulo, né, usando um capítulo inteiro e fazendo essa comparação do dom, dos dons espirituais com o dom maior, que é o dom do amor, né? Que coisa linda, né? Então, irmãos, a gente vai estar comentando isso porque os dons espirituais é uma capacidade, a capacitação que o Espírito nos dá para quê? Para edificar, para servir, né? Para edificar a igreja, para glorificar o nome do Senhor. E muitas vezes a gente não entende isso. Então a gente vai usar alguns textos bíblicos aqui. Então, Deus não concede dons para alimentar o ego, o orgulho da pessoa, para mostrar que a pessoa é alguma coisa. Eu sou muito usado por Deus. Não é isso, né? Não tenho esse propósito, nem tenho esse objetivo. Na verdade, porque o dom, ele foi, né, o dom do Espírito Santo, né? Deus começa a usar a pessoa justamente para edificar, para servir, tá bom? Então, buscar reconhecimento é uma coisa que está fora do propósito de Deus, tá bom? Então, assim como o corpo humano possui muitos membros, e cada um tem uma função, a igreja também precisa de participação de cada cristão, e cada um vai ser usado conforme o dom que o Espírito Santo vai conceder, tá bom? Assim como o corpo possui, né, a mão, os olhos, a boca que mastiga, então a mão pega a comida, leva até a boca. Assim são os dons espirituais. É para edificação da igreja, é para servir, para edificar. Então, Deus não quer que apenas nós descobramos aquilo que recebemos. Ele quer que nós coloquemos os nossos dons, né, os dons que o Espírito Santo vai usar na nossa vida, em prática, né, para botar em disposição para o reino de Deus. Tá bom? Então, o primeiro texto aqui está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 e 7, diz assim: ora, há diversidade de dons,
mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 e 7. Tá bom? Mas a manifestação do Espírito é dada, a manifestação através dos dons do Espírito, né? É dada a cada um para o que for útil. Amém? Então esse é o propósito, ser útil, edificar, servir, amém? Trazer edificação para a igreja. Então, Paulo, quando você vê Paulo escrevendo isso aqui, Paulo ensina que existe diferentes dons, ministérios, maneiras de Deus agir, mas a fonte é a mesma, a fonte é o Espírito Santo. A fonte é a mesma, a fonte é o Espírito Santo. Então isso significa que não precisamos ter os mesmos dons, né, que outras pessoas. Deus conhece aquilo que cada um precisa exercer dentro do corpo de Cristo. Então pode ser que você esteja num lugar e Deus vai te usar com dom de cura. Pode ser que você esteja num lugar e pode ser que o Espírito Santo naquele momento precise usar a sua vida como um dom de profecia. Então existe variedade de dons. Então alguns recebe capacitação para ensinar, outros para servir, outros para liderar, outros para encorajar, contribuir, cuidar, né? Evangelizar e exercer outros dons, tá bom? Então é muito importante a gente não comparar o dom de um com o outro. Esse é maior, esse é poderoso. Meu irmão, cada um tem o seu propósito e a sua maneira de agir, sabe? O que adiantaria um corpo sem a mão, sem o braço, sem as pernas, só a cabeça? O que adiantaria, irmãos? Então, o olho depende da mão, a mão depende da boca. Paulo vai falar muito sobre isso. Tá bom? Então, 1 Coríntios capítulo 12 é o segundo texto que nós vamos abordar aqui, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Tá bom? Então, a igreja, ela é apresentada como um corpo. Cada membro possui uma função, né? E nenhum membro deve considerar-se desnecessário. Entende? Todos têm a sua importância, né, dentro do corpo. Então, o olho não pode dizer para a mão: não preciso de você. Da mesma forma, a igreja, né, precisamos um dos outros. E é muito importante a gente entender isso, tá bom? Então, seu dom não foi dado apenas para você. Ele foi dado para abençoar outras pessoas, tá bom? Então, o terceiro texto que nós vamos abordar aqui, né, está em 1 Coríntios capítulo 13, foi até eu tinha mencionado aqui, né, que o versículo 1 e 2, que diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, olha, ele faz uma comparação, ainda de dons espirituais, olha, ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, falo dom de línguas, tá bom? E não tivesse amor, seria como um metal que soa e como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, outro dom, olha, né? E não conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, outro dom. Olha só, dons espirituais. De maneira que, de tal que transportasse os montes e não tivesse o amor, nada serviria, nada adiantaria. Então, Paulo fala assim: o maior dom é o dom do amor. Amém? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo, esse é o maior mandamento. Amém? Então, Paulo coloca o amor no centro do exercício dos dons. Olha que coisa interessante. Podemos possuir grandes habilidades, conhecimento, capacidade de liderança, até exercer dons espirituais de uma forma extraordinária, mas se não houver amor, tudo se perde no seu verdadeiro propósito. Então a gente precisa praticar isso, se esforçar para praticar o maior dom, que é o dom do amor. O dom deve aproximar pessoas de Deus e não alimentar o ego, amém, de quem o exerce. É muito importante a gente entender isso, né? Então o dom, ele revela aquilo que Deus colocou nas mãos, né,
E aí o amor revela aquilo que Deus está formando em nosso coração. É muito interessante, né? Então eu estou usando aquilo que Deus me deu para amar e servir as pessoas. É muito importante a gente entender isso, tá bom? Hoje é um dia, né, para olhar dentro, né, dentro de você, né, e conhecer que Deus colocou algo em você que pode ser útil no reino de Deus, tá bom? E aí Deus vai ser exaltado e glorificado através do dom, né, que o Espírito Santo tem usado na sua vida. Então, não enterre o seu dom por medo, não esconda o seu dom por insegurança, não despreze o seu dom por comparação. Coloque, fala assim, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, Espírito Santo, como o Senhor quer, através dos teus dons, tá bom? Então, os dons espirituais vêm de Deus, vêm do Espírito Santo. Cada pessoa pode exercer uma função diferente no corpo de Cristo, tá bom? Nenhum dom deve ser motivo de orgulho ou de competição dentro da casa de Deus. Os dons existem para servir, para edificar outras pessoas. É muito importante você entender isso. E o amor deve acompanhar todo o exercício de um dom espiritual. O amor, né? Você precisa, se você tem um dom de exortar, exorte com amor. Se você tem um dom de ensinar, ensine com amor. É muito importante isso. Então não devemos comparar o nosso dom com o dom de outra pessoa. Deus espera que sejamos bons administradores daquilo que recebemos dele, tá bom? Então, um versículo para você memorizar hoje, justamente está aqui em 1 Pedro 4,10. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Que bênção, né? Que coisa maravilhosa, hein? Qual é o dom, a habilidade ou a capacidade que Deus colocou em você que pode ser usada para servir ao próximo e à igreja? Tem algum? Amém? Deus já te mostrou quais os dons, né, que Ele já colocou sobre a tua vida? Então o amor tem sido a motivação principal atrás da maneira de como você serve a Deus através dos dons. Então é muito importante a gente entender isso, tá bom? Então o amor é o maior dom, né, que Deus pode colocar na nossa vida, tá bom? E Ele tem que trabalhar junto com os dons espirituais, né? Muito bom. Descubra o seu dom, desenvolva e use para servir a Deus, porque vai ser uma bênção você poder chegar e servir a Deus e ao próximo e ao seu irmão que está na igreja, tá bom? Vamos orar, vamos colocar os nossos pedidos diante do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Deus, eu quero orar pela vida dessa pessoa que chegou até aqui, meu Pai, nesse vídeo, ouvindo, ó Deus, esta palavra, estudando conosco, Senhor, ó Deus, esse tema, que o Senhor possa estar abençoando a sua família, a sua casa, o seu casamento, os seus filhos, se assim tiver, que a tua mão forte e poderosa esteja guardando, que esteja, Senhor, me descobrindo, libertando, sarando, restaurando. Eu profetizo, Senhor, a restauração, a cura, ó Deus, um milagre sobre a vida dessa pessoa, em nome de Jesus, e sobre a sua família. Pai querido, aqui estão os nossos pedidos. Estamos nessa imersão de 40 dias buscando a tua presença, Senhor, apresentando ao Senhor, ó Deus, os nossos pedidos pessoais, familiares, os nossos pedidos para a igreja, Senhor. Toma, Senhor, em tuas mãos, ó Deus, o Brasil. Toma em tuas mãos, Senhor, a liderança, ó Deus, da tua igreja no Brasil. Pai querido, em nome de Jesus, esteja abençoando, conduzindo, dando direção, dando, Senhor, meu Deus, se manifestando, Espírito Santo, através, Senhor, ó Deus, dos dons espirituais dentro da tua igreja. Nós oramos, Senhor, e te agradecemos desde já por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e que a paz, a graça e o amor de Deus esteja sobre a tua vida e sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus.